Bom dia, estamos aqui ao vivo para a gente começar a nossa Semana do Direito Condominial. Para quem não me conhece, muito prazer, atualmente de Direito da Guatinga, membro do Conselho Federal da Comissão de Direito Condominial, do Conselho Federal da OAB, secretário adjunto da Comissão de Direito Condominial daqui do Distrito Federal e secretário do INADCOM, Instituto do Direito Condominial. É um prazer a gente sempre falar de direito condominial para vocês, tratar de diversas questões, e essa semana é para isso. Nós vamos levar muitos conteúdos para vocês, vamos tratar de direito condominial. Um pouquinho da minha vida, da minha história no direito condominial, como nós surgimos, como que a gente apareceu para o direito condominial. Inicialmente, eu fui convidado para compor um conselho de condomínio, que é uma função muito importante. Nós vamos falar disso nessas lives ao longo desse tempo. E aí eu acabei gostando da ótica condomínio, porque antigamente o advogado era um mero cobrador de taxas condominiais. Hoje não, estende-se a diversas questões. O auxílio do advogado é de extrema importância dentro do condomínio. E para você também, colega, amigo, que atua como síndico, né, é importante conhecer um pouco do direito condominial, de diversas questões. A gente sabe que a população brasileira, 1/3 da população brasileira, vive em condomínios. E a propriedade compartilhada é uma grande realidade, seja em condomínio edilício, seja em multipropriedade, condomínio urbano simples e o condomínio em lotes. Falavam que a mãe dos litígios, dos conflitos, é o condomínio, porque a palavra tem origem latina, com um domínio comum daquela propriedade, a utilização da propriedade de forma comum, de forma compartilhada, seja por divisões por lajes, né, ou dentro dos lotes, por paredes. Isso seria a ótica, seria como é tratado o condomínio dentro da nossa história, da nossa vivência, vida em condomínio. Bom lembrar também, destacar que mais de quase 7 bilhões de reais, pasmem, quase 7 bilhões de reais são arrecadados pelas condominiais. Um pouco dessas nossas lives, não existe taxa condominial, seria o rateio dessas despesas, né? E mais de 7 bilhões. Então, é um grande mercado, a gente percebe que é um grande mercado para a gente estar atuando. Voltando a falar um pouco da minha vida, né? Aí, no longo desse tempo, dos 10 anos, a gente caminhou aí como síndico, né? Fazendo várias gestões de condomínios, dando suporte técnico, né? De gestão para os condomínios, e, é claro, também jogando para outros condomínios, né? E é importante a gente destacar, eu quero falar um pouquinho como a gente vai falar a estrutura dessas nossas lives, né? Nós teremos lives de hoje, né? Dia 19 até dia 26, não perca, vai ser diversas temáticas, vai ser bem dinâmico. Pergunte, responda, que estarei aqui à disposição para a gente trocar uma ideia, compartilhar as experiências, compartilhe essa live com quem não assistiu agora, que vai ser muito legal, vai ser muito dinâmico. Primeiramente, nós vamos falar da introdução que seria o condomínio, como seria a estrutura de um condomínio, como surgiu, né? Já dei alguns spoilers aqui, já falei alguma coisinha, mas ainda não é o bastante, né? Depois, no tema 2, amanhã, nós vamos falar do condomínio mesmo, né? A previsão legislativa, todas as estruturas, os tipos de condomínio, né? Nós vamos tratar todas essas questões. Na aula 3, no tema 3, de quarta-feira, nós vamos falar do síndico, papel muito importante dentro da gestão, dentro do seu condomínio. É importantíssimo o papel que ele exerce. A gente vai elencar diversas atividades necessárias para que ele seja um bom síndico. Nós vamos falar muito do síndico 4.0, pessoal.
uma tendência no mercado, né? Ele se capacitar, estar especializado. Na aula de quinta-feira, nós vamos falar do tema Assembleia. Assembleia é um tema fantástico. Ficaria aqui numa semana só para tratar de assembleias, né? Porque é um tema muito envolvente, demanda muitas questões controvertidas e é necessário a gente elaborar diversas questões para a gente tratar as assembleias. Hoje, agora, nesse momento, né, a gente vive de pandemia, assembleia virtual permitida, né? Lei 14.010, diversas questões nós vamos tratar das assembleias virtuais. Né? E aí, no nosso tema 5, nós vamos falar do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é de suma importância, é um item obrigatório, mas é de suma importância para nós condôminos, para nós que advogamos para condomínio, nós síndicos também, importantíssimo, é um tema muito importante de relevância. E no tema 6 será o que? As questões polêmicas, né? Então, uma questão que o STJ decidiu agora, gente, pessoal, foi dia 15, que as antecipadoras, né, as garantidoras de crédito de condomínio, de cota condominial, a cessão desse crédito, o recurso específico, foi julgado agora, recente. Vou postar lá no meu Instagram. Quem quiser acompanhar, pode seguir meu Instagram. Tem muitas dicas, muitas questões lá. Vou postar lá. Logo, logo vai ter um artigo lá sobre isso. Autorizou o quê? A penhora dos imóveis, né? Mesmo fazendo a cessão do crédito. Ou seja, a dívida continua ambulatorial, próprio terreno, né? E mesmo você fazendo a cessão desse crédito. É uma grande vitória para as garantidoras, que muitos combatem aí. A gente tem que avaliar, caso a caso, se é válido ou não, se aplica ou não o uso dessa garantidora, né? E outras questões também polêmicas, imposto de renda, se pode cobrar da isenção do síndico, animais em condomínios, uma temática muito palpitante, né? Animais em condomínios, pode falar pelo inadimplente. Então, tem diversas questões aí muito controversas, né? O locador ele pode votar na Assembleia, pode estar presente ou não. O que seria o condômino kit? O que é um condômino? Nós vamos tratar de diversas questões, porque o direito condominial nos dá muitas amplitudes de tratativas, né? Para a gente levar. Questões polêmicas, como, por exemplo, que mais que a gente pode tratar? Da cota condominial, da cobertura. A cota condominial da cobertura pode ser cobrada do valor total da fração ideal. Nós vamos sobre isso. E na nossa aula de domingo, nós vamos falar um grande resumo, nós vamos explanar de todas as que nós tratamos ao longo dessa semana, né? E na última live, na segunda-feira que vem, nós vamos ter um pouquinho do que será o nosso, logo também pelo Brasil, cursos de soluções jurídicas, né, aqui no nosso canal. A gente vai lançar um curso, acompanha aí nossas lives, vai ser muito bom, vai ser bem dinâmico, e vamos lá, vamos tratar um pouquinho hoje da nossa temática, que é a introdução, né? Sabemos que o direito condominial, então, denominado dessa forma como condominial, eu entendo, eu sou uma pessoa apaixonado e barrista e defendo a autonomia do nosso direito condominial, ou seja, ele tem essa autonomia, mas ele é um braço, ele está interligado ao direito imobiliário. Mas, por ter uma matéria, um capítulo próprio que trata só de condomínio no Código Civil, gerou essa grande autonomia e levou alavancou essa possibilidade da gente poder estar dentro do Código Civil e tratando dos condomínios. Como nós já falamos anteriormente, 1/3 da população brasileira, né? São mais de 500 milhões de condomínios, né? Dentro do Brasil todo, 1/3 da população vive em condomínio, um grande espaço para você, colega, advogado, que queira mudar de área, né? Aprender um pouco do direito condominial, uma temática muito relevante. Agora, nessa época de pandemia, como nós trabalhamos em pareceres, em diversas questões dentro do universo de condomínio, né? E o síndico também, ele evoluir buscando a sua qualificação. Então, desde Roma, já tem as adaptações em pavimentos, né?
em divisórias com lares. Isso cresceu na Primeira Guerra Mundial, da necessidade de se expandir, de crescer, o quê? De desenvolver as habitações, o êxodo rural, saíram das zonas rurais e foram para as cidades. E aí a necessidade de se crescer, de se empreender, de criar condomínios em edifícios, né, que eram um certo patamar, né? Não era tão grande, tão alto assim, como nós temos hoje, arranha-céus aí, arranha-céus de diversos tamanhos aí no nosso mundo afora, né? Mas a coisa foi evoluindo, foi ganhando corpo. Aqui dentro do Brasil, a gente vê uma evolução. Na ordenação filipina já tratava de questões de construção compartilhada, seja de edificações, e aí depois de um decreto, que foi em 1948, denominou algumas questões do edilício, da formatação do condomínio, mas não dessa forma que é agora. E aí depois tem a Lei de Incorporação Imobiliária em 1964, e trouxe diversas questões de direito condominial, diversas questões de condomínio, de administração, escolha de conselho, diversas questões são tratadas, que eu entendo a Lei de Incorporação Imobiliária trouxe uma grande matéria muito mais dirigida do que o Código Civil. O Código Civil, seguindo a ótica do nosso querido, né, festejado Miguel Reale, ele é elencado com cláusulas abertas, né, e ele delegou todas as possibilidades de normatizar a vida em condomínio para a própria Assembleia, para a própria comunidade. Porque nós sabemos que o condomínio, dentro da nossa ótica, dentro da nossa legislação, ele tem uma pirâmide ali para você seguir de todas as questões, como, por exemplo, a fração ideal vai estar tratada dentro da convenção. Regimento interno vai tratar de questões. O regimento interno ele vai tratar de questões relativas ao uso dos espaços, que mais? De questões relativas à aplicação do uso de descarte do lixo, algumas normas de uso dos ambientes coletivos ali vai tratar, né? Dentro do regimento interno, o horário de mudanças, o horário de funcionamento dos espaços, do espaço kids, espaço pet, academia, tudo vai ser tratado no regimento interno, de piscinas, tudo ali. E dentro da convenção vai tratar as linhas de estrutura, o que é a fração ideal, qual é a sua vaga de garagem, vai estar tratado dentro da convenção. Esses dois elementos são muito importantes, não podem se confundir, eles são coligados, né? Quando a convenção está amarrada ao regimento interno, para se alterar ela demanda bem mais tempo, mais possibilidades. Vamos evoluindo aqui dentro da nossa ótica, dentro da história, nós estamos fazendo um introdutório do direito condominial, falamos das legislações que perpetuaram, que caminharam, né? Lembrando que tem o direito à propriedade dentro da nossa constitucional, está na nossa Constituição, né? O direito à propriedade, tão mitigado agora na pandemia, né? Queriam, com a Lei 14.010, proibir o acesso de visitantes na sua unidade. Tivemos diversos debates e o presidente vetou o artigo 11 que tratava dessa questão. E índico, que eu até aplicando um parâmetro, parametrizando com CPC, ele pode, né, visando proteger a comunidade, dentro dali do artigo 1348, do 2 e do 4, ele pode tomar medidas para proteger a coletividade, fechou espaços, né? Dentro daquele condomínio, a gente via muitos síndicos agindo de forma monocrática, não tinha como fazer uma assembleia em tempos de pandemia, nessa confusão toda, como iria se reunir, né? Então, ele tem que tomar alguma medida, né? Então, eu entendo, a gente entende, escrevi até um artigo falando do lockdown condominial. Quem quiser, pessoal, eu já me siga aqui no Instagram, Henrique Castro, vou tratar de diversas coisas, né? Dentro do direito condominial, e nós vamos seguir aqui juntos aqui, né, nessas temáticas.
Então, chegamos o quê? No Código Civil de 16. Não tratava de nada falando de condomínio, somente de questões de direito à propriedade, de vizinhança, né? Entre vizinhos, e não tratava nada. Foi omisso o Código de 16. Aí veio o Código Civil de 2002, que entrou em vigência em 16 de janeiro de 2003, e que trouxe um único capítulo exclusivo para tratar da temática, né? De edilício, condomínio edilício, a 331 até o 1358U, que trata de todas as estruturas do condomínio. Ele trouxe uma parte tratando do condomínio edilício, outra parte do condomínios em lotes, que veio em 2017 com a mudança legislativa, e a multipropriedade agora em 2017. Então, ele trouxe diversas questões, está amarrado dentro do nosso Código Civil. O Código Civil do nosso direito condominial, e assim a gente fala e trata como uma matéria autônoma, né? Como uma matéria que tem a sua autonomia dentro da nossa estrutura legislativa, da nossa estrutura do direito, né? Então, vamos caminhando aqui, vamos falando algumas questões, e lá dentro do Código Civil ele foi tratado em alguns capítulos, em alguns artigos, primeiramente tratando da estrutura, da parte do que seria o condomínio, fração ideal, fala de fração ideal, depois vai estipular aqui que é o quem pode ser o síndico. Na próxima aula, nós vamos falar do condomínio em si, dessas estruturas todas, e aí a gente vai falar muito bem sobre isso, vai ser uma aula só sobre condomínio. Não perca, amanhã nós vamos falar só sobre condomínio. Hoje nós estamos fazendo um... E aí ele vai tratar 50 da questão da assembleia, como convocar a assembleia, quantas assembleias eu tenho que ter, e aí você sabe? Então, espere, aguarde nas próximas lives, na nossa live de segunda, terça, quarta, quinta, de sexta-feira nós vamos falar de assembleia, vamos tratar das assembleias, diversas questões. E você que está aí me assistindo, que queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, manda aí no chat, que nós vamos aqui responder lá ao vivo para você, viu? Vamos responder ao vivo. E nos siga nos canais. Participe, pessoal, um e-book fantástico, com diversas questões muito diretas do direito condominial, bate pronto ali e responde, e vocês vão ficar expert em direito condominial. Acompanhem aí o nosso movimento, as nossas lives, tá certo? Vamos seguindo aqui, falando um pouco desse introdutório, dessa introdução do direito condominial. Então, estamos dentro do Código Civil, falando um pouco do direito. E o condomínios em lotes. Lembrando, pessoal, condomínios em lotes, ele é condomínio mesmo, não é aquela associação de moradores. A gente sabe que tem uma grande diferença. Lá no artigo 1031, que é uma propriedade que ela tem parte que é uma fração ideal e parte que é fração ideal e uma parte comum. Já no condomínio, não, as associações de moradores ou os lotes com controles de acesso, totalmente diferente, vai seguir o artigo do Código Civil das associações, como fazer uma associação, é regido por esses estatutos. Como vou diferenciar isso? Aguarda lá, nós vamos falar sobre isso. Quando a gente for falar de condomínio, nós vamos fazer essa diferenciação, viu? Fique ligado aí no nosso conteúdo que nós vamos apresentar isso. Quem quiser saber mais também, vai lá no nosso Instagram, nós já tratamos de algumas coisinhas sobre isso, tá? Ou no Instagram do Brasília Cursos e Soluções Jurídicas, tratamos dessas questões lá. Tem uns videozinhos lá muito bacana sentido. Aí chegamos e de propriedade, muito interessante, né? A multipropriedade já vem sendo tratada de diversas formas, desde a década de 60 nos Estados Unidos e na Europa, né? Aquela fração ideal por tempo de uso daqueles imóveis em regiões praianas, no litoral, ou até aqui perto mesmo, no Rio Quente, né? A gente tem essa uso por tempo. Você vai comprar, vai ter direito a uma semana,
São 52 proprietários ali daquele imóvel. Acho que a legislação do mercado imobiliário, né? E está caminhando aí a longos passos, temos grandes rendimentos nesse formato de multipropriedade, uma coisa muito legal, fantástico de se estudar, e também de necessário um grande síndico, um síndico 4.0, que é você aí que está ligado aí na nossa live, vai aprender muitas coisas do direito condominial, porque hoje em dia o síndico ele precisa de conhecer diversas questões. Sempre falo, o síndico precisa de conhecer contabilidade e gestão, né, administração, o direito, né, condominial e em muito previsão. Então, capacite o síndico, busque conhecimento. E o colega advogado também, ele tem que conhecer diversas questões. A gente que advoga para condomínio, a gente aprende diversas questões, né? Sobre relativo a condomínios, relativo ao uso dos espaços, aplicações de regras, multas. Nós vamos tratar isso passo a passo aqui em todas as nossas lives. Então, estamos na hora propriedade encerra o conteúdo que está dentro do direito condominial no Código Civil. E a gente acompanha e percebe que a jurisprudência ela vem traçando diversas questões para aquele condomínio, né, para o condomínio. Por exemplo, a cota condominial, você pode penhorar ela até mesmo do proprietário, daquele que comprou o imóvel, que não participou da ação, porque o imóvel, ele segue a propriedade, ele é próprio terreno, ele é ambulatorial, ele é uma dívida real, né? Ela vai estar vinculada ao imóvel. Então, a gente percebe que essas questões que nós vamos tratar, esclarecer para vocês, passo a passo aqui, que vocês vão aprender de diversas formas, né? Sobre como tratar, como lidar com o direito condominial. Destaco algumas coisas legais aqui importantes, por exemplo, o enunciado do Conselho Federal de Justiça, de número 88, né, que ele dispõe o seguinte: aqueles condomínios, né, que se assemelham, né, vai se aplicar, por exemplo, aqueles condomínios irregulares. Essa emenda vai falar dos condomínios irregulares. Eu vou as regras lá do 1300 até o 1358, e aí, vou ou não vou? O enunciado ele falou o seguinte: o disposto nos artigos 1331 a 1358 do Código Civil aplica-se no que couber aos condomínios assemelhados, ou seja, os condomínios irregulares, taxamentos fechados, multipropriedade imobiliária que não era regulada, agora é regulada, está no Código Civil. E os clubes de campos. É o enunciado 88 do Conselho da Justiça Federal. Já deu alguns parâmetros. E tem alguns enunciados legais também. O 548, salvo engano, que fala do direito à defesa do antissocial. O antissocial, poder falar um pouco quando a gente falar das questões do antissocial. Social aqui, e quero destacar algumas questões muito importantes de relevância, né, dentro do universo condominial, para você que está chegando aí agora, o direito condominial como um ramo autônomo, um ramo que nos traz diversas questões, né? O advogado condominial, ele não é um mero cobrador de taxa condominial, ele precisa saber processo de direito civil, direito penal, processo penal. Gente, tem grandes confusões em assembleia, então é necessário ele intervir ali. Você sabia que perturbar uma assembleia é um delito? Sim, é um delito, está lá na lei de contravenção penal. Né? Adulterar o que está disposto no que está falado, o que foi descrito na ata. É um crime? Sim, é falsidade documental, né? Você está falseando o que foi relatado, né? Ata notarial, gente, em assembleia, muito legal, muito bom, tá? Os condomínios estão usando muito, né? E a gente acompanha aí e está evoluindo bastante, né, essa questão. E nós estamos aqui tratando do direito condominial, dessa introdução, né? E a gente vai, dentro do nosso conteúdo da live, ter o quê? Trazer para vocês, colega advogado, você, colega amigo síndico aí, diversas questões que vai te alavancar na sua carreira, na sua estrutura da
do direito condominial. E, é claro, a proporcionar o que vocês estarem no mercado, galgarem mais clientes, isso que é importante também dentro do nosso trabalho, ou seja, como advogado, ou seja, como síndico, né? Uma categoria, um ramo que muito cresce, né? E aí eu quero destacar algumas questões que eu acho de grande relevância, que eu acompanhei aí em algumas redes sociais, em alguns livros que eu estava lendo também, e a gente vai destacar também que é importante. A Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, entrou em vigência agora e gera um grande impacto dentro do condomínio, né? A questão do controle do uso daqueles violência, dados de acesso, seja dos prestadores de serviço, seja da sua administradora, são grandes questões que a gente pode tratar e caminhar aqui juntos e apresentar para vocês nessa nossa caminhada de lives, né? Nós vamos chegar aqui e tratar diversas questões. Realmente, eu quero falar algumas questões, destacar algumas questões das dificuldades de se gerir um condomínio, né? Ou seja, para o advogado orientar aquele síndico, ou o síndico caminhar dentro daquele modelo de compliance, de governança, né? Por exemplo, a honestidade e ética na gestão são questões importantíssimas, né? Aplicar a ética, a moralidade, a honestidade na gestão, a segurança do controle do acesso àquele condomínio, de intrusos, de pessoas não desejáveis dentro daquela coletividade, a segurança da edificação, são algumas questões que a gente enumera que pode gerar algum problema e que é bom você destacar. Terceiro, a segurança contra incêndio, né? Sempre está ligado na vistoria do Corpo de Bombeiro, nas manutenções prediais, de extintores, contratação de seguro é importantíssimo, né? Você sempre basear suas ações seguindo os parâmetros da sua convenção, do seu regimento interno, para não extrapolar, para não aplicar uma multa que não é válida, sempre dar o contraditório para aquela pessoa. Né? É importantíssimo, o gestor tem que ser transparente a todos os resultados, caso das assembleias, importantíssimo. Imparcialidade, o síndico tem que ser imparcial, ele não pode puxar a sardinha para dar privilégios para outros, ele tem que cumprir o seu papel. E ouvir a comunidade, ele tem que ouvir, é importantíssimo ele ouvir. E a manutenção predial, como nós falamos, é importantíssimo, ele tem que realizar a sua manutenção predial, né? Elaborar um plano de gestão de manutenção predial, importantíssimo, né? Treinar os seus bem haver toda a coletividade, toda a comunidade, né? Controlar, organizar o passivo trabalhista, ver com as contratações, também, porque aquele terceiro pode acarretar numa ação subsidiária e o condomínio vir a ser punido e ter que pagar aquela verba, né? Trabalhista. Então, muito cuidado nos seus contratos, avaliem, peçam as certidões negativas daquele contratado, né? Valorização patrimonial, sempre fazer as manutenções para o imóvel valorizar. Aqueles condomínios muito bem relacionados, aqueles condomínios muito bem estruturados, são muito bem vistos no mercado. Tem edifícios aí que não encontram unidades para serem vendidas, porque botou a venda, vai vender, porque ele é muito bem planejado, ele é muito bem estruturado, muito bem manutenido, né? E aí ele acaba despertando os olhos daqueles compradores, né? A relação da taxa condominial e o condomínio, ou seja, tem que ser proporcional, ver qual é o serviço, o que pode ser aplicado e estruturar para não ser exorbitante, não ultrapassar os limites daquelas pessoas. Então, acho que é importantíssimo a gente acompanhar tudo isso, nós que somos advogados, ou você que é gestor. São algumas dicas que nós vamos falar. Limpeza, né, manutenção do prédio, né? A limpeza geral sempre importante, programar algumas limpezas durante todo esse período aí da sua gestão, né? O bom atendimento dos seus gestores, da sua administração, se for um condomínio. Tem condomínios muito grandes aí, clubes, né? Então a equipe tem que ser muito bem treinada. Assembleia é planejamento.
Já viu aquela assembleia esgotada, não tem ninguém, você não consegue aprovar nada? Então, a assembleia você tem que planejar. É essencial o planejamento, é importante você estar planejando, você estar estruturando, filtrando as temáticas que você deseja a Assembleia, né? E é muito importante isso para você. Eu quero deixar aqui um abraço para o mundo aí que está nos ouvindo, os colegas aí de comissão, doutor José Roberto, o meu amigo, grande amigo, doutor Tiago Rodrigues, que é o nosso parceiro do Avante Condominial, né? E é isso aí, pessoal. E vamos concluir aqui, por exemplo, para ter um ambiente harmonioso, você vai ter que seguir esses parâmetros que nós falamos, que estamos seguindo, né? Hoje, pessoal, hoje o meu recado é esse. Nós vamos tratar do direito condominial. Vamos agora uma introdução, trouxe um pouco o panorama do direito condominial no Brasil, né? Amanhã nós vamos falar de condomínio em si, da previsão legislativa, de todas essas estruturas, quais são as leis que se aplicam, quais que não. Vamos fazer uma grande resumo, uma grande estrutura do que é o condomínio. Aí depois, na quarta-feira, nós vamos falar sobre o síndico, na quinta assembleia, na sexta o conselho fiscal, no sábado, não perca, pessoal, sábado, questões polêmicas, nós vamos tratar de muitas questões polêmicas, né? E vai ser muito legal, vai ser muito dinâmico. E no domingo nós vamos fazer um grande resumo. E na próxima segunda nós vamos tratar o nosso curso como vai ser. Eu quero enormemente a presença aqui de todos, a participação de todos, e que amanhã, no mesmo horário, né? Amanhã às 9, não percam, mas nós vamos falar sobre condomínio, vamos tirar todas essas dúvidas, todas essas questões do que é o condomínio, do que como é a estrutura dele, vamos falar tudinho, passo a passo. Espero vocês. Nos siga no canal, né? Nas descrições. Eu vou postar aqui no chat rápido. Deixa eu. Vamos lá. Vou postar aqui nas redes sociais, tá tudo lá. Deixa eu só copiar aqui e já vou mandar para vocês. A partir da semana, amanhã nós temos essa live, nós vamos tratar de o que mesmo? Condomínio. Hoje nós fizemos um grande apanhado, uma grande introdução para vocês, tá bom? Aguardo vocês amanhã, viu? Nos siga aqui no nosso canal, no nosso Instagram. Siga no Instagram do Brasília Cursos e Soluções. Nosso e-book tá lindo, pessoal. Tá muito bom. Baixe ele lá, estudem, aprendam um pouco de... E até mais. Avante condominial. Até mais.